Lapsos de memória são comuns em pessoas com mais de 60 anos. Afinal de contas, quem nunca esqueceu a hora de tirar uma panela do fogo, onde colocou a chave ou aquele dinheirinho que foi tão bem guardado? Mas, será que esses esquecimentos podem ser sinal de algo mais sério ou fazem parte das fases da vida? Eu sou a Rafaela Mendonça. E eu sou Grace Santos. Esse é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. No episódio de hoje, falamos sobre... Ai, meu Deus, Grace, é sobre o que mesmo? Pois é, o tema de hoje é esquecimento. E para prosear sobre esse assunto, nós convidamos o professor Igor Petrini, médico geriatra e professor da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Compartilha com a gente o que lhe motivou a se especializar nessa área. Oi, Rafaela. Oi, Grace. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando com vocês, para levar um pouquinho para a população, sobre saúde, Aliás, saúde é o que nos motiva, a estar no dia a dia na luta da vida, Bom, eu me formei médico em Pouso Alegre, em 2012. Depois eu fiz minha residência em geriatria lá em Belo Horizonte e entrei para a UFLA no mundo acadêmico em 2018. E hoje eu sou responsável pela disciplina Saúde do Idoso do curso de Medicina da faculdade. E envelhecimento hoje eu considero como se fosse algo maravilhoso. Atingir a plenitude da vida, onde a inteligência ela vai cada dia ficando mais concretizada dentro das experiências. E estudar um pouco sobre isso, ajudar o paciente idoso, sem dúvida foi minha maior motivação, levar um pouco de saúde, promover qualidade de vida. E sem dúvida também espelhei muito na minha avó Terezinha, que sempre me pediu para cuidar bem dos pacientes idosos. Lembro muito na época que ela estava doente, eu estava saindo da faculdade e ainda não tinha tanto conhecimento assim para poder ajudá-la. E sem dúvida foi uma grande motivação para eu cursar a geriatria, fazer a especialização e poder olhar para os pacientes com mais de 60 anos com muito carinho e amor. Muito bacana, professor. Com certeza sua avó está muito orgulhosa da sua trilha, né? Sim, sim. Nós conversamos por telefone com duas irmãs, a Maria das Graças, de 71 anos, e a Neuza Fernandes, de 65 anos. Elas são moradoras de Lavras e praticam atividade física oferecida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lavras, a CELT. Elas nos contaram episódios de esquecimento que são comuns em seus cotidianos. Vamos escutar o que elas compartilharam com a gente? Meu nome é Maria das Graças Santos. Já aconteceu assim, de eu guardar um documento, uma coisa assim, falar assim, eu vou colocar aqui porque vai ficar mais fácil de eu encontrar. E depois não lembrar o local que eu guardei. Oi, bom dia, aqui é a Neuza de Lavras. Eu esqueço, assim, às vezes guardo alguma coisa em algum lugar, depois eu não lembro onde está. Diante da fala das nossas entrevistadas, professor Igor, esse tipo de esquecimento relatado é comum em pessoas com mais de 60 anos? Grace, ótima pergunta, muito pertinente, e é uma dúvida que sempre aparece no meu consultório. Envelhecer eu sempre falo que é um privilégio. Às vezes as pessoas não encaram com isso. Só que surgem alguns problemas inerentes aí ao processo do corpo ficar mais velho. E um desses processos, sem dúvida, é o envelhecimento cognitivo. Isso vai acontecer. Dizer para dona Maria, para dona Neuza, que é comum perder a memória depois de 60 anos, não é comum. Mas pode ser natural do processo de envelhecimento. E quando um paciente ele esquece alguma coisa, perde a memória,
a gente tem que avaliar as possíveis causas. Nem sempre é uma doença. Nem sempre é um Alzheimer, que é a preocupação dos familiares e do próprio paciente idoso. É por isso que a geriatria, ela tem dentro, né, de uma consulta, a avaliação geriátrica ampla. É dentro dessa avaliação geriátrica ampla, Dona Maria e Dona Neuza, que nós vamos conseguir, através da conversa, conseguir, através da entrevista médica, tentar aproximar a possível causa para o esquecimento. Pode ser um lapso de memória, pode ser uma lacuna, pode ser uma demência que tem as suas características, né, que ao longo aqui do nosso bate-papo vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nem sempre traduz, né, um efeito patológico, uma doença. Mas que, claro, atrapalha o dia a dia. E essa avaliação geriátrica ampla existe dentro do roteiro dessa avaliação, existe a avaliação cognitiva, através de testes, através de escalas bem estruturadas, que nós conseguimos aproximar do diagnóstico. E o diagnóstico ele é amplo. São muitas situações que pode estar relacionadas ao esquecimento. Nem sempre a idade ela é culpada. Nem sempre. Por quê? Podemos ter dois pacientes da mesma idade, um esquece, o outro não. Professor, e tem-se a ideia de que, com o passar dos anos, a memória da infância e da juventude ela é apagada. A Maria nos relatou que lembra de boa parte da sua infância. Já a Neuza, sua irmã, diz que não lembra de quase nada. É normal as pessoas terem esse tipo de esquecimento com o passar da idade? Há alguma relação com o cotidiano que faz com que uma se lembre e a outra não? Ótima pergunta também, Rafaela, mas é igualzinho eu vou reforçar. Não é normal, pode ser natural que isso aconteça. Essa memória antiga, essa memória que ela é armazenada há mais tempo, a gente percebe que o idoso ele tem mais facilidade para recordar. E de memórias temos os fatos bons, os fatos ruins, tanto na infância, primeira infância, adolescência e a vida adulta. Às vezes o que acontece de um paciente não lembrar, né, não recordar de fatos muito antigos, pode traduzir alguns processos patológicos, algumas doenças. Vamos citar, por exemplo, um paciente que é vítima de um AVC, por exemplo, uma isquemia, um derrame. A partir desse evento, ele pode sim perder, né, aquela memória antiga e lembrar só de fatos a partir do evento. Também é muito comum com pacientes idosos que são vítimas de trauma crânioencefálico, né, que é o traumatismo craniano, os hematomas, vamos dizer assim, que às vezes precisa serem abordados de maneira cirúrgica. Esse é um fato que aconteceu, que às vezes o paciente ele perde aquela memória antiga e lembra só de fatos recentes, mais novos, né? Pode acontecer isso. Então, a tendência é o idoso ele tem uma facilidade mais de lembrar sobre o passado. Claro, tem algumas doenças que, como alguns tipos de demência, o paciente tende a lembrar só do passado. Aí perde essa memória do presente. Mas é um processo patológico. Mas a tendência é que as memórias antigas sejam bem preservadas. Perfeito. Só para a gente contribuir mais um pouquinho, acho interessante a gente trazer, não para a Maria e a Neuza, que não é o caso delas, porque a gente conversou com elas, mas outras pessoas, até os familiares mesmo. Quando a gente tem um caso de perda na família, isso pode influenciar no esquecimento da pessoa idosa? Um filho, neto faleceu? Isso contribui também? Há alguma relação? Tem uma relação direta. Porque quando você vive o luto, você vive a tristeza. Quando você vive o luto, você vive a perda. E a perda, ela é algo inerente à nossa vida. Não viemos para o mundo só para ganhar, viemos também para perder. E quando o idoso perde, principalmente quando é uma pessoa, um parente mais novo, vem a tristeza, a depressão. O circuito de memória, ele vai ficar mais lento. A depressão, a ansiedade, ela afeta e muito, né, o desenvolvimento, afeta muito o processo de aquisição de novas informações, afeta muito o processo até de inteligência que nós estamos, a cada dia da nossa vida, a gente é capaz de adquirir. E o idoso, ele sente muito isso. E com certeza pode ter mais déficit cognitivo, que é cognição,
Um dos domínios da cognição é a memória, é a atenção, é o aprendizado. E essas doenças, o luto, acompanhado de depressão e tristeza, sem dúvida nenhuma, afeta de maneira considerável a função cognitiva, a memória do paciente. Então tem muita relação, sim. É importante sempre ficar atento, né? Porque existem várias questões, né, que podem interferir que podem trazer, né, malefícios para que o esquecimento ocorra de forma mais cotidiana. Então a gente pode falar que você disse sobre o luto, né? A depressão também, que pode estar, né, relacionada ao luto, né, a perda de alguém querido, alguém próximo, pode ser um fator para que esquecimentos ocorram. Sim. Hoje eu percebo, em termos até de estatística, porque a medicina não é uma ciência exata, mas usamos a estatística, a epidemiologia, os estudos científicos para colocar em prática os dados. Fazer com que os dados eles tenham valores. A gente vê muito isso. Eu vejo muito no meu consultório. O déficit cognitivo relacionado à depressão é muito alto. É muito alto. Por quê? Além do processo cognitivo estar mais lento, o paciente ele também pode estar com uma carga alta de remédio. O que faz com que, né, a lentificação ela torne mais acentuada. E quando a gente fala de tristeza, depressão, que claro, tem outros fatores de risco, como por exemplo as várias doenças, os vários problemas sociais, isolamento, a viuvez também. A gente sempre considera, né, quando o marido ou a mulher perde o seu companheiro, né? Isso afeta muito e está associado ao luto. E o luto como parte de um processo que pode se tornar patológico com um quadro de depressão mais grave, vai afetar, sim, a cognição. E às vezes eu vejo muito, né, ser tratado como demência. E não é. E muitos pacientes entram naquela cascata de remédios, já usam bastante, está com déficit cognitivo. Talvez é só um processo depressivo, né? Então, a abordagem psicológica ou tratamento medicamentoso pode estabilizar o quadro e pode melhorar. Mas não, às vezes a gente vê, né, pacientes com déficit cognitivo e depressivos usando mais e mais remédios para tratar a demência, entrando naquele processo de polifarmácia, que é o uso de mais de 5 remédios para o idoso, que hoje a estatística chega quase a 70%, 80% dos pacientes. É muito. E diante de tantos fatores, né, que podem levar o idoso a ter lapsos de memória, quando é que é preciso acender o alerta em relação a isso? Excelente pergunta. O esquecimento, a perda de memória, a gente tem alguns tipos. E dentro desses tipos temos o que nós chamamos de memória episódica, que são os eventos autobiográficos. O que é isso que nós chamamos na medicina, essa memória episódica? São memória de horas, dias e meses. Quando começa a afetar essa memória, vamos dar um exemplo típico. O paciente ele vai no meu consultório e eu pergunto para ele: Senhor João, senhor Paulo, o senhor veio até o meu consultório hoje como? Ele, vem de táxi, mas na verdade ele não veio de táxi. Ele veio com um familiar, veio no ônibus. Essa é a memória episódica. Ou quando ele não consegue se lembrar de fatos importantes do cotidiano. Ou quando o paciente ele começa a ter dificuldade nas atividades do dia a dia, que antes ele fazia muito bem. Vamos citar um exemplo. Se tem um paciente que tinha uma facilidade enorme no manuseio do dinheiro, hoje ele já não consegue mais. Começa a ter os prejuízos financeiros, começa a não se lidar bem com o dinheiro, atrasar as contas que antes ele tinha muita facilidade. Vamos citar outro exemplo que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. O paciente ele começa a ter uma desorientação, tempo, espaço, sai de casa, já não consegue voltar mais sozinho, se perde. Vamos citar um exemplo. Teve um paciente meu que ele foi entrar no ônibus. Claro, ele entrou, vamos dizer, e ele foi para uma outra cidade. Isso já foi um indício. Depois de 6 meses, o déficit cognitivo foi ficando mais intenso. Porque a nossa cognição, ela tem vários domínios. A memória é um deles, como eu disse, mas também tem a atenção. Se você começa a ter prejuízo na atenção, e é um dos critérios para o diagnóstico de demência. O que é importante? É o déficit cognitivo, ele impactando as atividades do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Que o paciente,
Quando ele começa a perder a memória e afetar as atividades do dia a dia, é um sinal de alerta. Ou seja, é a perda das atividades de vida diária. Tem uma facilidade no manejo com a tecnologia, começa a não conseguir mais. Começa a ter, vamos repetir, os prejuízos financeiros. Não sabe voltar mais para casa sozinho. Isso é um sinal de alerta. Porque hoje o diagnóstico de déficit cognitivo secundário à demência é um diagnóstico clínico. São critérios. Tem os exames complementares que é para avaliar outras possíveis causas. Mas hoje um diagnóstico de Alzheimer é puramente clínico. Quando eu falo clínico para os pacientes é através de uma entrevista, através de critérios. Eu digo isso até na minha família, né? Tem pessoas idosas que moram sozinha, né? O que você diria para as pessoas? Tem alguma sugestão de algo do dia a dia para fazer, para perceber esses lapsos? Ou não pode morar sozinho a partir de tal idade? Como funciona? É um assunto bem complexo, né? Mas é muito importante, interessante. Mas vamos trazer um pouco dentro do déficit cognitivo. Quando a gente vê indícios que tem uma demência, o idoso ele já precisa ser, né? Já precisa ser acompanhado de perto pelos familiares. Essa assistência familiar é importante. Agora, fugindo do déficit cognitivo, não. A geriatria, ela visa maximizar a independência e maximizar a autonomia. Por que um paciente de 80 anos não pode viver sozinho? Pode. Pode e deve ter a sua vida. Ele é o dono da vida dele. Mas a partir do momento que ele tem os seus problemas de saúde, tem a sua perda funcional, o paciente ele tem a sua limitação no dia a dia, que pode colocar a vida dele em risco, afetando a sua qualidade de vida, os familiares eles precisam acompanhar, precisam intervir. Por isso que é muito comum, para reforçar a sua pergunta, o paciente, quando ele tem critérios para demência, cabe nós médicos relatar isso. Relatar e pedir até a interdição. Pedir a curatela do paciente. Para que os familiares possam responder. Possa responder por eles. Então, déficit cognitivo, suspeita de demência, que a demência é um grupo de doenças. É um grupo, não é só o Alzheimer. Se tem essa suspeita, o familiar precisa sim acompanhar e precisa ficar perto. Durante a conversa com uma das nossas entrevistadas, ela relatou algumas situações que fez com que ela se preocupasse, né, em relação aos esquecimentos que ela estava tendo. Vamos ouvir um trechinho da fala dela, da Dona Maria? Até eu conversei com uma médica, uma vez ela foi fazer o teste, porque a minha mãe faleceu de Alzheimer, ela foi de Alzheimer, né? Uhum. Aí ela falou para mim que não, que eu estava bem, que muita coisa, às vezes, cadê o excesso de preocupação que às vezes faz com que eu esqueça alguma coisa. Professor Igor, essa preocupação é comum em famílias em que há casos de Alzheimer. Que tipo de esquecimento é sinal de Alzheimer? O que acontece, Cris? Quando tem algum caso na família, principalmente dos pais ou até mesmo dos irmãos, os pacientes e os seus demais familiares ficam preocupados em relação a essa possibilidade perante ao déficit cognitivo, que é a perda de memória e esquecimento. Por isso que eu sempre reforço, a avaliação geriátrica ampla, ela vai avaliar, né, essa situação, conforme, né, a Dona Maria disse, fez um monte de testes. É isso, a gente tem alguns testes cognitivos que a gente faz. Só que eu reforço que os testes cognitivos, eles não são diagnósticos, né? Os testes cognitivos, ele é uma espécie de uma triagem para a gente poder perceber com um dado direto, né, se existe ou não um déficit cognitivo. E reforçando que o diagnóstico de Alzheimer ele é clínico, ele tem os seus critérios, né? E algumas características, por exemplo, que eu sempre reforço quando a perda de memória ela é percebida muito mais pelo familiar do que com o próprio paciente. Quando o paciente ele tem aquela perda de memória autodeclarada, ou seja, estou com a memória ruim, minha memória não serve para mais nada, estou assim, pode fazer alguma outra avaliação, né, de outro sistema funcional do idoso, que é, por exemplo, o humor. O humor é onde que entra os transtornos psiquiátricos, dentro da avaliação geriátrica ampla. Uma paciente com essa perda de memória
né, muito, ela se enfatizando muito para ela mesmo, não é um sinal de demência. Provavelmente deve ser algum sinal de ansiedade, de depressão, algum transtorno de humor. E também hoje, dentro de um contexto social também, preocupação com os filhos, com os netos, da organização familiar, organização social, a própria insuficiência familiar. Filhos também vejo muito envolvidos com questões aí de drogas ilícitas, envolvido aí no mundo do crime. Isso também gera muita preocupação, faz com que o idoso ele tenha mais o déficit cognitivo ainda. Então, esse é um sinal, né, que esse esquecimento ele não é o Alzheimer. Agora, quando o familiar percebe muito mais que o paciente e o paciente nega que está esquecido, e você faz a avaliação, a triagem, os testes, o teste acusa, é um sinal de alerta. A gente precisa ficar atento que esse paciente pode ter critérios para o diagnóstico de Alzheimer. Tá bom? A dona Maria relatou também sobre o fato da mãe dela ter falecido em decorrência, né, do Alzheimer. O Alzheimer tem alguma relação genética? Pode ter, mas não há uma definição ainda do ponto de vista como um fator isolado. Sabemos que quando tem uma demência de Alzheimer de início precoce, existe sim um lado genético familiar. Aquele déficit cognitivo, quadro demencial de início mais tardio, já não tem tanta associação. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que todo paciente que tem na família um caso deve se cuidar, né, deve se preparar, mas dentro de um contexto que não tem muito o que ser feito, além de algumas medidas que provavelmente nós vamos vamos conversar um pouco aqui nesse podcast, nesse bate-papo, né? Ou seja, não tem muito se antecipar, né? Eu acho que a medicina não é uma ciência exata, né? É viver o hoje e se preparar para o futuro. Tem uma relação? Tem. Se tem uma relação, vamos tentar fazer com que essa relação ela fique mais branda. Então é importante a gente, às vezes, quem tem casos, né, de familiares com Alzheimer, ficar um pouco alerta, né, em relação a esses lapsos de memória. Sim. Consulta anual com o geriatra, fazer essa avaliação geriátrica ampla, fazer alguns testes, fazer uma avaliação subjetiva da memória. Essa avaliação subjetiva da memória é de extrema importância. O subjetivo da memória não é perguntar para o paciente qual que é o nome do seu pai, qual que é o nome da sua mãe, qual que é o nome dos seus filhos, né? A avaliação subjetiva é perguntar sobre os fatos cotidianos, fatos da televisão, fatos do dia a dia. Uma simples pergunta, está lá no meu consultório, o que a senhora lembra que tem aqui perto? Aqui, por exemplo, tem a rua tal, tem a praça tal. É isso que é importante, né? Eu vejo muitos filhos hoje forçando a memória dos pais. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, né, Grace e Rafaela? Forçando no sentido, pai, mãe, quem que é esse? Quem que é aquele? Quem que é essa pessoa? O que ele fez? Isso não tem uma importância do ponto de vista clínico geriátrico. Porque é um tipo de memória que às vezes é uma memória mais semântica. Claro, tem alguns tipos de demência que pode até afetar, mas não tem tanta importância do ponto de vista geriátrico. O que tem importância é essa memória episódica. É a memória, falei para vocês, de dias, meses. Às vezes o paciente, a gente pergunta onde que o senhor passou o ano novo, onde que o senhor passou o Natal. Passou em determinada cidade, mas a resposta dele foi uma completamente diferente, né? Eu sempre tenho uma estratégia de olhar para o familiar para ver qual que vai ser a expressão do familiar, para me ajudar no diagnóstico. E sempre reforço, tem casos que são típicos, tem casos que são mais difíceis de dar o diagnóstico, que eu quero deixar esse recado aqui para a dona Maria e deixar esse recado também para dona Neuza, né? Deixar recado para as duas pacientes que estão participando. E agradecê-las também, né? Acho importante isso, né? Muito bom participar e que mais pessoas participem do processo. Então, dona Maria e dona Neuza, o que é importante isso? É sempre cuidar bem da saúde. Viver mais o hoje, né? Fazer situações e processos para desenvolver mais a cognição. Ter o autocontrole emocional também ajuda muito, né? Nesse contexto. E saber que a demência, ela tem os seus sinais típicos que não dificultam o diagnóstico, né, dona Maria e dona Neuza? Mas tem situações que às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico mesmo numa consulta. Nós precisamos de uns 6 meses,
precisamos de 1 ano para a gente poder deixar o quadro ficar mais florido, tendo em vista que não tem nenhuma droga que é capaz de curar. Professor, você tem comentado, né, do Alzheimer, demência. Conclui pra gente, o Alzheimer é então um tipo de demência e o que seria esse termo para os nossos ouvintes entenderem? Muito ótima pergunta. O Alzheimer é um tipo de demência. Hoje é a mais prevalente. É um diagnóstico de exclusão. Quando a gente fala diagnóstico de exclusão, é porque eu tenho que avaliar outras causas. Vamos dar um exemplo simples. Se eu tenho um idoso de 70 anos com déficit cognitivo e eu faço uma avaliação da sua tireoide, e se a sua tireoide está com hipotireoidismo, eu estou com um déficit cognitivo, com características de demência, mas que se eu tratar o hipotireoidismo dele, ele pode reverter. Então, ou seja, não é um Alzheimer. Então, portanto, o Alzheimer tem que excluir as outras causas. Excluindo as outras causas, por ser uma doença mais prevalente, o diagnóstico ele torna-se mais possível. Quando a gente fala de Alzheimer, a gente fala de probabilidade e possibilidade. Afirmar é muito difícil, tendo em vista que não tem um dado direto. O que seria um dado direto? Vamos passar um exame do paciente da cabeça aos pés e ele vai imprimir. O seu paciente está com Alzheimer. Isso não existe. O diagnóstico é clínico, conforme eu disse. Tem os testes, tem avaliação geriátrica ampla, avaliar o domínio da cognição. Na maioria das vezes, são 2 domínios que são alterados. O mais comum, sem dúvida, no Alzheimer é a memória e a atenção, e a capacidade de novos aprendizados. É o mais comum. Só que, para isso, o paciente tem que perder a funcionalidade. Ele tem que começar a impactar nas coisas que ele fazia bem antes. A cognição, esse déficit, ele tem que trazer um prejuízo nas AVDs, que são as atividades de vida diária, para a gente poder fechar o diagnóstico possível de Alzheimer. Mas, claro, afastando outras causas, como eu citei, por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma situação reversível. Posso até citar um exemplo prático que eu tive recentemente. Como é um protocolo a gente tem que pôr em prática, né? Colocar em prática por ser uma área científica. A medicina é uma ciência científica, a gente tem que ter esse lado, não tem como fugir. E esse paciente está com déficit cognitivo, que era sugestivo de Alzheimer, mas ele veio com um teste positivo para sífilis. Tratamos a sífilis, o paciente ele melhorou o déficit cognitivo e não é Alzheimer. Então, esse é o caminho. Fazer os diagnósticos diferenciais. Ver o que pode ser, não pode. Mas, sem dúvida, de prevalência, o Alzheimer é um tipo de demência mais frequente. E a demência é um grupo de doenças neurodegenerativas, principalmente as que são irreversíveis. E o Alzheimer é uma demência irreversível. Ela tem o seu tempo para começar, tem sua evolução, tem seu tempo para poder também prejudicar a vida do paciente, né? Gerando mais e mais limitação funcional. E só reforçando que às vezes o paciente não morre do Alzheimer. Ele morre da complicação da fragilidade. Um exemplo, uma infecção, né? Quando o paciente ele já fica naquela fase acamado com sonda e bastante dependente do ponto de vista funcional. Tá, então a gente pode dizer que demência é sinônimo de doença. Demência é sinônimo de uma doença. Perfeito. A Neuza, ela tem uma dúvida que pode ser a dúvida de todos nós e dos nossos ouvintes também. Vamos escutá-la. Como eu posso trabalhar mais a minha memória? Diante da pergunta da dona Neuza, a gente pode falar que a prática de atividade física, jogos, alimentação, vitaminas próprias para a memória podem ajudar em relação à sua memória? Grace, chegamos no ponto aqui do nosso papo interessantíssimo, né? Muito, muito pertinente agora. Por quê? Se a gente está diante de um quadro demencial, que são doenças, na maioria das vezes, irreversíveis, o que a gente tem que fazer? Antecipar. Antecipar para que o fato não ocorra, ou se ocorrer, ocorra em fases mais avançadas. Porque se isso acontece, impacta menos o cotidiano familiar. Bom, atividade física. Não tem nem como questionar, né? Já está muito bem estabelecido que a prática de atividade física, né, além de prevenir outras doenças, sem dúvida nenhuma, né, ela melhora o desempenho cognitivo. E temos várias modalidades hoje. Eu oriento muito a hidroginástica, atividade aeróbica, a bicicleta, né, as caminhadas, né,
Fico muito feliz quando eu vejo aqui na UFLA, né, os pacientes idosos caminhando. É algo maravilhoso. Ou seja, isso basta querer, né? Tem que ter a força de vontade e querer, né? Sempre reforço também a questão de ser algo supervisionado. Eu acho que isso é muito importante. Porque, claro, os pacientes eles têm os problemas de saúde, hipertensão, cardiopatias, problemas de coração, pulmão, enfim, etc. Né? Então, tem os problemas. Então, a supervisão de uma atividade física eu acho de uma extrema importância, né? Vamos dizer assim. Alimentação balanceada. A alimentação balanceada, rico em vegetais, legumes, frutas, verduras. Evitar o excesso de carboidratos. Cautela com a bebida alcoólica. Né? Infelizmente, hoje está aumentando muito a prevalência de etilismo, que está começando a partir dos 60 anos. Né? Isso é um dado muito preocupante. Jogos. Temos várias modalidades de jogos? Sim, nem tanto, mas sempre falo que a medicina, a geriatria, sem equipe multidisciplinar não existe. Não existe. O que é equipe multidisciplinar? Nutricionista, preparador físico, personal, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro. Ou seja, é equipe multidisciplinar. E dentro disso temos a terapia ocupacional, que são profissionais voltados para essa linha de tratamento, para ajudar a ter um melhor desenvolvimento e uma melhor desenvoltura cognitiva. Isso é de extrema importância também. E de maneira paralela entramos nos temas de vitaminas. Olha, isso daí dá muita discussão. Eu já vou ser direto. Se tem comprovação científica, ótimo. Provar que 1 mais 1 é 2. Se não tem, eu acho que vai para um pouquinho do mundo aí do... Desculpa até o termo, mas um pouquinho do charlatanismo. É o que eu vejo hoje aí nas nossas indústrias farmacêuticas. Eu acho que tem que ter um pouco de cautela com essas questões da vitamina. E não são produtos baratos. Que sem dúvida afeta muito aí o orçamento mensal de cada paciente idoso. Então acho que tem que ter uma orientação médica. Prescrevo? Sim, em determinadas situações. Agora, eu vou falar para o paciente que ele vai tomar vitamina X e ele não vai esquecer mais. Não pode. A medicina ela é científica. Perfeito, um alerta, né, do professor para que os nossos ouvintes possam pesquisar, né? Não o vizinho orientou uma vitamina, mas né, pesquise, vá ao seu médico, sua médica, para saber realmente se é eficiente, se é o ideal. E sempre ficar atento também à parte das outras atividades, né, que você orientou, que são questões que não beneficiam somente a questão da memória, mas também a saúde como um todo, né? Que ter uma alimentação saudável, ingerir muitas frutas, verduras, a prática da atividade física traz outros benefícios também, né? O controle do estresse do dia a dia, né, das preocupações, tentar sempre se organizar, criar uma agenda, escrever. A tecnologia ainda não tem nada comprovado, sabe, que está afetando a cognição dos pacientes idosos. Ainda precisa de novos estudos, mas deu para perceber que o excesso da tecnologia não está fazendo tão bem. Por quê? Fica só naquelas atividades, aquela, vamos dizer assim, fica algo monótono na vida do idoso. É só aquilo. A palavra cruzada é ótima? Mas não pode ser só aquilo. Tem que ter diversidade. Outra coisa, o lazer, passear. Claro, tem muitas situações que para a população de baixa renda depende do poder público. Não tem dúvida. Depende do serviço social, depende das prefeituras, Secretaria de Saúde, para fazer atividades voltadas para o público da terceira idade. A dança, a música, isso é de extrema importância. Colocar a escrita, o planejamento. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, chega no domingo, pega uma agenda, planeja toda semana. De domingo a domingo, o que vai ser feito? Dentro de uma organização social. Talvez isso vale para toda a família. Isso é importante. Muito melhor do que ir numa farmácia, comprar aquele tanto de vitaminas na esperança de que tudo vai se resolver através dela. E não é, na minha visão particular. E é muito importante, né, para quem está nos ouvindo, que às vezes não está nessa fase da vida, também já ficar atento, né? Porque às vezes a gente vai pensar, não, esquecimento é para quem tem mais de 60 anos. Não, eu pelo menos passo por muito disso e eu sei que está muito ligado a questão, às vezes, da alimentação, da prática da atividade física, a questão do estresse, né? A gente vive momentos onde a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo
isso acarreta nesse esquecimento. Então, assim, vamos acender o alerta aí, né? Com certeza. O tanto que eu já percebi que anotar me ajuda a não esquecer das coisas, né? A me organizar, isso é muito bom. Professor, gostaríamos de agradecer pela sua presença. Temos certeza que esse bate-papo de hoje ampliou bastante o conhecimento da Maria, da Neuza, nosso conhecimento e dos nossos ouvintes também sobre esse tema. Agora estaremos mais atentas e atentos com esses esquecimentos do dia a dia. Rafaela, Grace, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Espero que tenha outros convites. Esse bate-papo é muito legal. Levar saúde, né? Eu acho que eu sempre, né, aquela famosa... Eu gosto muito de escutar as coisas dos meus pacientes idosos, né? Se tem saúde, tem tudo. O resto, a gente corre atrás, né? Isso eu acho de extrema importância. Então quero agradecer esse espaço, né? E sempre me coloco à disposição para outros temas, para outros debates, para outras discussões. Ok? Que Deus abençoe a todos, abençoe nós e os nossos queridos pacientes idosos, que eles continuem desfrutando dessa vida maravilhosa, né? E que não lamenta não desiste não. É uma fase que todos vamos passar, né? Vamos chegar lá, né? Não tem como. E que se chegar, vamos enfrentar de cabeça erguida, porque a vida, ela é bonita, ela é maravilhosa e digna de ser vivida. Então, muito obrigado e um abraço para todos. Obrigada a você, professor. E estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, né, do podcast Ciência em Prosa 60+. Esse é um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35998064531. Repetindo, anota aí. 35998064531. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e também nas redes sociais da UFLA, além de ser veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM e em plataformas de vídeo. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa das Coordenadorias de Comunicação e de Divulgação Científica da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.